O prédio dos espelhos invertidos. Existe um endereço na cidade do qual os motoristas de aplicativos se desviam, onde os carteiros deixam a correspondência no portão, nunca na porta. Um prédio que não aparece direito nas fotos do Google Street View, sempre meio desfocados. Eles dizem que é má sorte, mas os verdadeiros moradores do bairro sabem o motivo. É o edifício das almas paradas. E há uma regra não escrita entre quem já teve a coragem de morar lá. Nunca, em hipótese alguma, olhe fixamente para os espelhos depois da meia-noite. Olá, eu sou a Érica e hoje no Narrando Dorama vamos explorar o coração de uma lenda urbana tão real que deixou marcas. Essa é a história de Lara e do que ela encontrou no apartamento 13 do edifício Versalhes. Prepare-se, porque alguns reflexos podem mostrar mais do que a sua própria face. Tudo começou com uma oportunidade boa demais para ser verdade. Lara, uma arquiteta freelancer em início de carreira, encontrou um anúncio. Um apartamento enorme no edifício Versalhes, um patrimônio histórico no centro, por um preço irrisório. O único detalhe era que a unidade ficava no 13º andar e o prédio não tinha elevador. Perfeito para quem gosta de paz, dizia o corretor, Sr. Batista. Um homem de fala mansa e olhos que nunca paravam de piscar. No dia da mudança, a zeladora, Dona Marli, uma senhora com as mãos calejadas e um crucifixo enorme no pescoço, tentou avisá-la. A senhora parece boa moça. Tem certeza? O último morador... Bem, saiu depressa. Deixou tudo para trás, inclusive os espelhos. Lara riu, achando superstição de gente antiga. O apartamento era lindo, com molduras originais da década de 1930 e espelhos, muitos espelhos. Na entrada, no corredor, na sala de jantar, todos antigos com aquele véu esverdeado pelo tempo. A primeira noite foi tranquila, a segunda também. Na terceira, Lara acordou com sede. Ao passar pelo corredor, iluminado apenas por uma luz de rua que entrava pela janela, ela viu seu reflexo no espelho grande. Só que algo estava errado. Seu reflexo não a acompanhava perfeitamente. Ele ficou parado, olhando para ela, por uma fração de segundo a mais, antes de copiar seu movimento. Como um eco visual, ela atribuiu ao cansaço. Mas os fenômenos foram escalando. Objetos sumiam e apareciam em lugares diferentes, sempre perto de um espelho. Ela encontrava suas chaves dentro da pia, embora tivesse certeza de tê-las deixado na mesa. À noite, sons de sussurros vinham das paredes, mas sempre paravam quando ela acendia a luz. A gota d'água foi o diário da parede. Fazendo uma pequena reforma para instalar uma prateleira, Lara descobriu, atrás de um pedaço de papel de parede solto, anotações rabiscadas pelo antigo morador. Frases desconexas, cada vez mais frenéticas. 17/3. O reflexo do corredor piscou comigo hoje. Acho que foi só a luz. 29/3. Ele não está mais copiando meus movimentos, está me observando. Quem é você? 12/4. Eles não são reflexos, são janelas. E do outro lado, eles têm fome. A última anotação, arranhada no próprio gesso da parede, apenas dizia: não deixe eles saberem quem você vê. Lara, agora apavorada, mas também com a curiosidade profissional de quem estuda espaços, começou a investigar a história do prédio. No arquivo municipal, uma historiadora idosa contou com receio a verdade. O edifício Versalhes não era apenas um prédio antigo.
Na década de 1940, ele abrigou um sanatório particular para pacientes com distúrbios da mente da elite. O dono, um certo Dr. Murriot, acreditava em terapias de choque através da autopercepção. Ele forrava as salas com espelhos, forçando os pacientes a se encararem por horas. Mas os experimentos tomaram um rumo obscuro. Pacientes relatavam ver outras pessoas nos espelhos. Pessoas essas que sussurravam coisas horríveis. Muitos enlouqueceram de vez. O sanatório fechou às pressas após um incêndio misterioso que começou no porão, onde ficava a sala de espelhos maior. Diziam que o fogo não queimou madeira ou tecido, mas sim os reflexos, e que algumas daquelas almas presas no ato de se observar nunca conseguiram sair. De volta ao apartamento 13, Lara entendeu. Os espelhos não eram portais para o outro lado. Eram memórias congeladas de trauma, ecoando para sempre. As entidades não eram demônios, mas ecos das mentes daquelas pessoas distorcidas e presas no momento de maior angústia de suas vidas. E eles se alimentavam da atenção, do medo, da energia de quem os observava. E pior, eles queriam sair. Na noite do confronto, uma tempestade cortou a luz da cidade. O apartamento ficou imerso em sombras, apenas iluminado por relâmpagos, e foi naquele clarão branco e azulado que Lara viu. Em cada espelho não estava seu reflexo, estavam outras pessoas. Uma mulher com vestido de época chorando silenciosamente. Um homem de costuras na cabeça batendo palmas lentamente. Uma criança cobrindo os olhos. Todos parados, todos olhando para ela, do lado de dentro do espelho. Então o pior aconteceu. A criança no espelho da sala baixou as mãos. Não tinha olhos, apenas cavidades escuras e um sorriso largo, impossivelmente largo. Ela começou a andar dentro do espelho em direção ao plano de vidro. As outras figuras a seguiram. Eles não iam atravessar o espelho, eles iam sair pelos outros espelhos. Laura entendeu o plano. Eles usariam a rede de reflexos do apartamento para se materializar no seu mundo. Lembrando-se da última anotação, não deixes eles saberem quem você vê. Lara fez a coisa mais contra-intuitiva possível. Ela fechou os olhos e às cegas começou a se mover pelo apartamento, cobrindo todos os espelhos com que encontrasse. Cobertores, toalhas, cortinas. Ela tropeçava, caía, ouvia os sussurros ficando mais altos, mais raivosos. Sentia arrepios gelados passarem por ela. Todos invisíveis tocavam seu rosto. Mas ela não olhava, não abria os olhos. Quando o último espelho, o pequeno banheiro, foi coberto, um silêncio absoluto caiu. Apenas o som da chuva lá fora. Quando ela abriu os olhos, cautelosamente, o apartamento estava vazio. A pressão sombria tinha ido embora. Lara se mudou no dia seguinte. Deixou tudo para trás. O Sr. Batista, o corretor, apenas assentiu quando ela devolveu a chave, como se já esperasse. Às vezes eles se cansam de esperar. Foi tudo o que ele disse. Anos depois, Lara passou de ônibus pelo edifício Versalhes. O prédio estava finalmente sendo reformado. E do lado de fora, empilhados para a coleta, estavam todos aqueles espelhos antigos, com os vidros quebrados e as molduras lascadas. Mas por um instante, sob a luz do sol, ela poderia jurar que viu, refletido em um caco de vidro no chão, não a rua ou o céu, mas um corredor escuro, e uma fileira de figuras de costas, caminhando para longe. Ela nunca mais olhou fixamente para seu próprio reflexo após o anoitecer. Os espelhos são objetos fascinantes, não é?
primeira tecnologia que inventamos para nos ver como os outros nos veem. Mas e se às vezes o ato de observar for como bater em uma porta? E se algo do outro lado dessa porta estiver tão distorcido pelo sofrimento que o único desejo que restou seja que alguém olhe de volta? Essa foi a história do edifício Versalhes. Conte pra mim, você tem algum espelho antigo em casa? Já sentiu uma sensação estranha se olhar em um reflexo no escuro? Os comentários estão abertos para suas histórias e impressões. Se você ficou com uma pulga atrás da orelha e talvez pensando 2 vezes antes de se olhar no espelho essa noite, faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Ajuda demais. E na próxima semana voltaremos ao mundo do suspense psicológico, mas em um cenário totalmente diferente. Um cruzeiro de luxo, onde um passageiro desaparece a cada noite e todos os outros recebem um presente pessoal seu pela manhã. Eu sou a Érica, do Narrando Dorama. Cuidado com o que reflete sobre você. Até a próxima!